Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Voar. Meu nome é Elisete Santos, onde algumas pessoas carinhosamente me chamam de Zete. Eu sou professora, sou estudiosa, pesquisadora de vários assuntos. Amo motivar pessoas, encorajar nos seus caminhos. E o objetivo desse podcast é falar, é interagir, é encorajar pessoas, motivá-las para a alçada dos seus voos. Hoje é um dia muito especial, porque é o dia 8 de março, é o dia onde se comemora mundialmente o Dia da Mulher. Então, é especial por quê? Porque somos mulheres e porque está iniciando hoje o primeiro episódio de vários episódios especiais, que é um movimento diferente que nós estamos fazendo com as mulheres, que chama-se Mulheres que Caminham com Deus. E eu me sinto muito feliz, muito honrada de poder estar aqui conversando sobre isso, porque é um assunto de grande interesse de todos nós, porque nós não conseguimos ir a lugar nenhum sem a presença de Deus. E eu estou aqui com duas convidadas muito especiais. Eu estou com a Patrícia Leuchi. Ela é psicopedagoga, é especialista em saúde do idoso e gerontologia, é técnica em radiologia, escritora, professora, presidente da Academia Serrana de Letras, né? E é mãe da Carol, da Juju e do Xande. Patrícia, eu vou apresentar nossa segunda convidada e logo então a gente volta a conversar para a gente se apresentar aqui. Ou melhor, vamos fazer diferente. Dá um oi para o pessoal e fala um pouquinho da Patrícia. Oi, pessoal, tudo bem? Então, o que eu vou dizer da Patrícia? A Patrícia, às vezes eu acho ela muito intensa, né? Intensa até demais às vezes, mas muito resiliente, né? Acho que a resiliência faz parte do meu dia a dia, até por questões do meu serviço, né? E quando a gente trabalha com educação especial e saúde mental, a gente tem que ser um pouco mais resiliente, a gente tem que ser persistente, né? A gente tem que ter uma intensidade também, né, para trazer eles para ter essa interação conosco. Sou mãe, né? A gente corre, é mãe, mulher, esposa, empreendedora, né? E acho que é isso, Patrícia, assim. É isso aí, Patrícia. Eu te fiz o convite para a gente iniciar, porque eu te acho realmente uma pessoa muito resiliente e sei que a presença de Deus é muito forte na tua vida. Com certeza. Então, logo a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Mas eu também quero apresentar a nossa convidada, Liliane Ribeiro, né, Liliane? Eu tive a oportunidade de conhecer a Liliane e a gente está trilhando um caminho bem próximo, né? E eu conheci esse teu lado também com Deus, né? Que depois nós vamos falar sobre isso, né? Como é que a gente se conheceu. E eu gostaria de te apresentar, então. A Liliane, ela é professora por formação, proprietária da Eu Criativa Presentes Personalizados, é estrategista digital, da hora, líder de um grupo de mulheres chamado Conexão Empreendedora, com a sua sócia, Diana Rangel, que vai estar aqui no próximo episódio para falar um pouquinho também da caminhada dela com Deus.
E a Liliane também é mãe da Cecília, né? Sim. Tem uma caminhada com a Cecília aí nas redes sociais também, né, Liliane? Sim. Fala um pouco da Liliane. Então, a Liliane é uma mulher apaixonada pela vida. Então, eu acho que tudo que eu faço hoje representa a alegria que eu tenho em viver. Então, além dessas funções ali, né, sou prof de rede pública, então ainda estou prof na rede pública, onde eu me realizo ensinando a língua inglesa para os meus alunos. Então, sou apaixonada pela vida, amo estar com mulheres, falando de Deus, falando de negócios, falando de conquistas. Sou mãe da Cecília, youtuber. Ela já esteve aqui no podcast A também, Cecília né? tem um canal no YouTube, né? Sim, a minha filha é youtuber, empreendedora, ela vende pulseiras, né? Então eu acho que essa sede de vida também ela puxa um pouco de mim. Sou também esposa, filha, né? Tenho os meus pais que me dão todo o suporte também. Então é isso, eu acho que resumindo, a Liliane é uma apaixonada pela vida. Que maravilha. Então, hoje, meninas, uma expressão que somos jovens, né? Eternamente jovens, porque é a nossa mente que nos torna ou mais jovens, ou com mais experiência, ou mais idosa, enfim. Tem tantas idosas com 20 e poucos anos, né? Verdade. E tem tantas sessentonas, né, que estão na sua flor da idade. Mas enfim, gurias, é um prazer recebê-las aqui. Esse episódio especial para o Dia Internacional da Mulher, ele foi escolhido porque eu tenho uma caminhada muito forte com Deus, né, na minha vida toda. Mas eu sempre vivia dizendo assim: amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu aprendo. E em 2016 eu comecei a adoecer e faz exames e não tem nada e tal. E eu comecei a sentir a cobrança, não só a presença de Deus, mas a cobrança. E isso é uma coisa tão íntima que a gente entende, a gente sabe, ele conversa com a gente entende, a gente sabe. E aí então surgiu esse podcast, né? Surgiu essa ideia de poder falar com pessoas, de poder contribuir para a vida das pessoas, motivando-as de alguma forma, seja na família, seja na saúde, seja no seu negócio, seja, enfim. Então, o objetivo dessa conversa, que é um bate-papo aqui, vai ser um bate-papo, né? Não vai nem ser uma entrevista, é um bate-papo. É nós poder falar com os ouvintes e colocar assim as nossas experiências com Deus, sejam elas de onde elas vêm. Como é que a gente faz essa intimidade, como é que a gente realiza esse elo, essa interação mais íntima com Deus. Então eu vou começar com a Patrícia, e eu gostaria, Patrícia, que dentro da tua história, que tu tem uma vida, que tem uma... Nós ficaríamos dias aqui falando, ainda mais que o teu currículo é vasto, tu tem... em cada momento tu deve ter um espaço aí, né, para conversar. Mas seleciona algo bem especial aí para a gente poder estar interagindo e começa assim com tua fala. Tu quer citar um versículo da Bíblia, tu quer citar uma frase de motivação, mas que fale da tua experiência com Deus. Então, eu até trouxe aqui o Salmo 118, que é um salmo de gratidão, né, a Deus, que ele expressa confiança no Senhor e a sua bondade. Mas eu, todas as noites, ou pela manhã, eu procuro ler o Salmo 91, que é aquele que todo mundo, que ele é universal, né? Mas, na verdade, a minha conexão com Deus, eu acho que é bem mais além. Porque em cada momento do dia que eu passo por uma adversidade, que me aparece um desafio, alguma coisa, eu converso com ele. Peço para que ele me dê força para que eu consiga atender aquela demanda que está chegando até mim, né? Quando a gente recebe um paciente, às vezes, que ele está muito desconectado, que ele fica muito agressivo. Então, eu peço que ele me ajude para que eu consiga ajudar ele e aquela família, porque às vezes a gente acha que é tão estressante,
né? A gente fica 50 minutos no setting terapêutico ali com aquela pessoa, mas, na verdade, o que será das famílias, né, que ficam 24 horas, ficam todos os dias, e que geralmente essas famílias de educação especial e de saúde mental dificilmente têm rede de apoio, né? Elas vivem aquilo 24 horas do dia, então eu sempre tento pedir ajuda para ele nesses desafios diários. Como eu tô sempre na estrada, eu também sempre peço proteção quando eu saio. Quando eu tô chegando, eu agradeço pela nossa viagem juntos, né? Porque eu saio às vezes de Bom Jesus tarde, eu saio daqui para ir para Bom Jesus muito cedo, então às vezes no inverno é escuro. Quando eu volto para casa é escuro, fechado de cerração, a estrada a gente sabe que não é nada boa. Então eu sempre peço proteção. E sempre peço no final do dia para que agradecer o dia de hoje e que amanhã seja melhor e que eu seja uma pessoa melhor. A cada dia que eu consiga escutar os sinais dele, né? Eu acho que eu tenho acho que essa conexão se torna mais forte por eu ter uma conversa íntima com ele, né? E assim eu ensino meus filhos também que a nossa conversa é aquela conversa, aquele bate-papo, né? Na hora de dormir. De amigos. De amigos, né? Pessoas íntimas ali que fazem a diferença no nosso dia a dia. Independente de religião, independente de qualquer coisa, né? Conversa com Deus é o que me motiva, é o que me ajuda. Às vezes eu tô com uma dificuldade, eu não sei o que eu faço. Vou lá, vamos. O que tu acha? Tu acha que eu devo ficar? Tu acha que eu devo ir por esse caminho? Me dá um sinal. Se não for para ficar aqui, me dê um sinal para que mude, né, o meu percurso. E é o que com o lúpus me ajudou muito, né? Porque quando eu recebi o diagnóstico há 2 anos atrás, eu tive que largar a radiologia, né? Que eu amo, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu procuro fazer sempre com amor. Então, a gente tinha um projeto muito legal de mamografia humanizada e eu tive que interromper, né, por causa do lúpus. Então, ele caiu de paraquedas, assim, tipo, ou tu te aposenta, né, porque tu não pode mais trabalhar com a radiologia. Não vou me aposentar, para radiologia eu não posso, mas como psicopedagoga eu ainda posso, né, então seguimos em frente. E a gente eu participo, converso com as minhas médicas, porque aí trimestralmente eu tenho reumato, tenho endócrino, tenho urologista. Graças a Deus não precisei de hemato ainda. E a gente sempre conversa que aparentemente eu não pareço ter lúpus, né? Porque eu procuro cuidar do meu emocional. Tipo, eu agradeço, né? Porque comparado com tantas outras pessoas, tem pessoas que têm lúpus, principalmente mulheres, que tomam 38 medicações, fazem quimioterapia, radioterapia, ficam internadas 15, 20 dias, não podem fazer nada, absolutamente nada, né? E eu continuo trabalhando, eu continuo vivendo, eu tomo 5 ou 6 medicações, e sendo que dessas 5 medicações, 2 são suplementos, então nem dá para perceber. Eu não sabia disso. Então eu sempre agradeço muito, sabe? Eu não pego sol, uma coisa que eu adorava, pegar sol, ir pra piscina, me bronzear, me torrar, não pego mais, mas não muda, porque hoje eu boto bloqueador, eu vou pra sombra, continuo brincando com as crianças na água, então são algumas limitações que a gente tem, né? Que na vida acho que chega uma idade que todo mundo começa a ter limitações, tudo a gente tem limites e limitações, mas que eu agradeço porque comparado com 90% das pessoas que têm diagnóstico de lúpus, eu não tenho nada. Então isso também me dá forças e então por isso que eu escolhi esse Salmo 118 para trazer, né? Ai, que ótimo. Eu acho que eu só tenho a agradecer, eu agradeço sempre, até as dificuldades, porque eu acho que tudo tem um ensinamento, né? Essas dificuldades surgem para quê? Para nos mostrar alguma coisa. A lapidação, né? A lapidação, né? É um processo. Então, eu sempre digo, é como eu falei
naquele curso, Na imersão. na imersão que nós fizemos, né? Ah, nada te abala. Não, me abala, né? Me tira do sério, mas eu consigo me autorregular até pela profissão, né? A gente aprende e a gente vê tantas tragédias, tantas pessoas assim que vão ao fundo do poço, Não consegue vencer, né? não conseguem vencer e ainda assim elas têm um mínimo de esperança, elas se agarram em alguma coisa e aí tu pensa assim, nossa, mas perto de tudo que já viveu ainda tá aí, não, né? Então eu acho que eu aprendi muito mais com a minha profissão do que hoje eu consigo ajudar. Ela me ajudou muito mais a ser uma outra pessoa, né? Mais resiliente, ah, me abriu para perceber os pequenos sinais do dia a dia que a gente tem, tipo, ah, tem um conflito com a pessoa, tá, mas qual é a minha parcela de culpa diante disso, né? Então eu procuro fazer autoavaliação, até porque quando a gente avalia pessoas, a gente também tem que se autoavaliar, porque nem sempre a gente acerta, né? A gente errar é humano, e a gente tem que aprender com isso. Verdade, verdade. Que bom. Liliane, nossa, depois em algum momento nós vamos entrar. Vamos. Foi muito linda o nosso. Praticamente nós estávamos nos conhecendo. Sim. Nossa primeira experiência de amizade, né? Mas Liliane, então, o que tu traz para nós, assim, para nós iniciar a nossa conversa contigo, sobre a tua experiência com Deus em algum momento importante da tua vida? Sabe, gurias, que eu já tinha pensado nisso hoje de tarde, e eu vinha com uma outra história, uma outra experiência, e no momento que eu sentei aqui, me veio outra coisa na cabeça, e eu sinto que é sobre isso que eu tenho que falar, né? Porque a gente que tá aqui, a gente sabe que a gente tem que falar na hora que tiver que falar, e que a gente sempre pede, né? Fala, eu vou falar o que ele quer que eu diga nesse momento. Então, a frase de agora, nesse momento, é: coloca o pé, que Deus te dá o chão. Que maravilha. E falando dessa minha experiência com Deus, com 9 anos de idade, eu perdi o meu primo. Então, foi uma morte muito difícil para minha família, porque foi através de um assalto, foi muito cruel. E nós perdemos ele e eu tinha só 9 anos. E eu não entendia o porquê daquilo. Por que uma pessoa boa Deus estava levando? Então, com 9 anos, eu não vou dizer que eu deixei de acreditar, né? Porque com 9 anos tu não tem muita A opinião não está formada, muita maturidade, né? Para saber o que é certo e o que é errado. Mas eu sofri muito, porque eu vi a minha família sofrendo muito. Então, dos 9 até, eu acho que uns 18, 19, que quando eu fui trabalhar no CDI, né, que é a empresa da família dele, eu tinha a dona Marli, e ela falava muito de Deus, muito de Deus. E ela falava comigo de Deus, e eu pensava assim, cara, se Deus aí não é tudo isso, eu pensava. Eu não falava mal de Deus, eu não dizia nada disso, mas eu só ficava pensando, tipo, mas se fosse tão bom, não tinha levado, né? Eu pensava. E aí passou um tempo e ela me falava demais. Aí agora, hoje, né, com a maturidade que eu tenho, com essa caminhada que eu tenho, eu penso, ali já era um processo que eu estava vivendo. Deus tinha colocado ela ali para trabalhar do meu lado, para que fosse colocada essa sementinha. E aí eu acho que com uns 20 e poucos anos, eu saí dali, porque eu trabalhava demais, né? Então eu ficava das 9 até as 9 da noite. E eu saí dali na hora do meu intervalo e fui na casa das minhas cunhadas. Eu já namorava o Rodrigo, fui na casa delas, porque eu ia lá no intervalo da tarde. E quando eu tava indo, tava uma serração assim. E eu passei na frente do hospital, que é do lado da igreja. E eu parei o carro na frente da igreja. Gurias, eu entrei na igreja, era, sei lá, 13h30 da tarde. Eu entrei, sem intenção nenhuma, eu só parei o carro. Sabe quando tu sente, assim? Eu entrei, sentei na frente e chorei. Chorei, assim como... Não lembro, assim, uma outra vez que eu tenha chorado tanto. Saí dali, daí já não fui mais onde eu estava indo, né? Voltei pro trabalho. E naquele momento, é como se eu tivesse feito as pazes com Deus. Passou um tempo, eu senti no meu coração de fazer aquelas mesas de inocente, sabe? Que tu convida 7 crianças até 7 anos e tu oferta, né? Comida, guloseimas.
E eu disse pra minha família que eu queria muito fazer. E aí a gente fez. E aí eu lembro do meu cunhado falando assim: mas tu fez uma promessa? Daí eu disse: não. Mas por que que tu tá fazendo isso? Eu disse: eu não sei. Eu senti que eu tinha que fazer e eu estou fazendo. E aí, isso foi tipo novembro, dezembro, era final do ano. Janeiro do outro ano, terminou a festa de aniversário do meu sobrinho de 1 ano, que ele tinha completado 1 ano. Passou ali 3, 4 dias, esse mesmo cunhado que me perguntou da promessa, ele ligou lá pra casa, dizendo assim, que a Cassie, minha irmã mais velha, tava com muita dor, que ela tava ficando com a boca torta e que a gente tinha que fazer alguma coisa. Imagina o desespero da família, né? Então a gente saiu daqui, fomos pra Canela e eu cheguei lá, ela com muita dor de cabeça, os médicos não sabiam o que era, mandaram ir pra casa, que era pra procurar um neuro no outro dia. No outro dia a gente foi procurar um neuro. E aí, no hospital de Canela, aquela de Gramado já era, né? Aquela sensação assim do que não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. O meu cunhado desesperado, a minha mãe cuidando do meu sobrinho de 1 ano, minha mãe não sabia de nada, né? Porque ela ficou pra cuidar do Joaquim. Aí chamei o pai e a Tati de novo, porque eles tinham voltado pra São Chico, foram a Canela. E aí me veio. Eu disse: eu preciso falar com o Dr. Fabiano, que é o neuro, né? Que eu já tinha o contato dele, porque a sobrinha do Rodrigo tinha precisado. Entende o vínculo? Tipo, As agora, conexões, né? agora tudo se encaixa. Uhum. Aí fui correndo no escritório dele, no consultório, que é na frente do hospital. Cheguei lá, falei com a secretária, falei pra ela do meu desespero, e ela disse assim: Lili, tu não diz que eu te falei, mas vai lá no hospital, ele tá dentro do hospital, diz que ela já é paciente dele, que ele vai atender ela. E assim eu fiz, e aí o doutor Fabiano começou a tomar conta do caso da Cassie. Passou ali alguns dias, a gente não sabia o que ela tinha, eu fiquei lá com ela no hospital, mas assim, dentro de mim, eu tinha plena certeza que tudo ia dar certo. E aí chegou um momento que uma enfermeira, que era amiga dela, me chamou para uma conversa. E ela disse assim pra mim: eu notei que tu é a pessoa mais forte da família. Eu pensei: eu? Ela tá enganada, né? Eu disse: não, pera um pouquinho que eu vou chamar minha irmã. Ela disse: não, é contigo mesmo. Ela disse assim: Lili, eu sou amiga da Cassie e eu escutei, né, através ali das reuniões que tá tendo, porque o caso dela é muito grave, mas tu tem que preparar tua família, porque a tua irmã tem um tumor muito grande e ela não vai se salvar. E eu pensei assim: gente, como assim, né? Tu tá errada? E aí, no meu coração, eu só pensava que ela ia se recuperar, eu tinha certeza disso, as pessoas vinham me abraçar no hospital, tipo, como se já estivesse dando a condolência, sabe? E eu disse assim: gente, ela vai passar. E aí, por vezes, eu lá cuidando dela de noite, que eu revezava com meu cunhado, eu pensava assim: tá, Deus, né? Que a gente fala, é meu amigo, né? Eu converso com ele. Tá, Deus, tu não vai fazer isso comigo de novo, né? Tipo, agora que a gente fez as pazes, nesse nível a conversa, né? Agora que a gente fez as pazes, tu não vai fazer isso comigo de novo, né? Aí passou, né, mais uma semana, ela teve que fazer vários exames e tal, aí o doutor Fabiano, ele disse pra gente que era pra ela ir pra casa, enquanto os exames iam ficar prontos, que ela podia aproveitar, tipo, nesse sentido, sabe? Que ela pode aproveitar com o filho dela. Aí fomos pra casa e, né, todo mundo assim já achando que não tinha volta. Aí quando a gente foi de novo no consultório dele, ele disse o seguinte pra minha irmã: olha só, aquela mancha que tu tinha, ela sumiu. A gente fez de novo toda a bateria de exames. Ele tinha uma junta lá em Caxias que ele seguia, né? Enfim, que ele confiava muito. E essa mancha não tem mais. Eu não sei se vocês acreditam, no que vocês acreditam, mas eu não tenho uma explicação pra isso. Ah, mas tem, né? E aí a gente sabe que tem, né? Ele como médico, ele não disse, né? É. Mas a gente né? sabia. É Ele ciência, deixou né? sabia. as entrelinhas, né? Então, do dia que ela foi diagnosticada como não tenho o que fazer, hoje o meu sobrinho tá completando, em janeiro ele completou 13 anos, então faz 12 anos que ela não toma medicamento, que ela não ficou com nenhuma sequela, porque ele disse que era muito difícil ela não ter sequelas, ela não teve sequelas. Ele disse que ela ia ficar com retardo na fala,
e ela é professora, né, agora é vice-diretora, que ela não ia conseguir articular, né, ela continua exercendo todas as funções dela. Então, esse, pra mim, é a maior experiência que eu tive com Deus até hoje. E não era sobre ela que eu ia falar, hein, mas era pra ser. Então, então eu vou também interagir com o meu. Eu trouxe, esse aqui é um versículo. Onde eu vou, eu levo, coloco na parede, enfim. Para mim, é um dos mais comuns que tem, né? Que é o Salmo 123. Perdão, é o Salmo 23. O Salmo 23 é: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque eu vim de uma família muito humilde, onde meu pai dizia que eu não precisava estudar, porque eu já sabia assinar, escrever, e eu sabia tabuada, eu sabia somar e diminuir, então ninguém ia me passar a perna na vida. Tava bom, ninguém ia me lograr. Que para uma mulher, né, na época. Sim, para uma mulher. Tava ótimo, já tava ótimo. Tava perfeito. Já tinha aprendido até demais. Exato. E aí, como eu me apresentei, que isso aí é uma coisa que eu acho que vem do meu DNA, do meu espírito, né? Eu sou curiosa, eu sou pesquisadora, eu sou ativa, eu não consigo. A minha decisão, uma vez, era baseada em várias pessoas. O que tu acha? O que tu acha? Daí eu fazia a minha análise. Hoje não. Hoje é só com Deus. Hoje, quando eu quero fazer uma coisa diferente, eu vou orar e vou pedir para ele me direcionar. Uhum. Então, quando eu sinto paz, é porque vai por esse caminho. Uhum. Às vezes eu quero dar um passo para o outro caminho, acontece uma turbulência. Opa, não é por aqui. Ai, mas esse ali eu acho que não é, mas quem sabe? Aí quando eu começo a vir para esse lado, a paz, eu digo, então é. E quando eu penso que vai dar errado, é ali que dá tudo certo, né? Então Deus coloca pessoas no nosso caminho, Deus tira pessoas do nosso caminho, Deus dá oportunidade para muitas pessoas, não só para gente, né? Para muitas, para a gente estar na vida delas, para elas estarem na nossa vida, para em algum momento a gente caminhar juntos, né? E aí vai da pessoa querer estar ali contigo ou não. Exato. Então eu já tive muitas amizades que eu, infelizmente, quando começa a não ser legal, começa a tirar nossa paz, a gente segue um outro caminho, porque tu não precisa se intrigar, tu não precisa ignorar, tu não precisa falar mal dessa pessoa, mas segue o teu caminho no silêncio, né? Porque Jesus já diz que o silêncio é a melhor resposta. Se tu quer dar uma resposta para alguém, hoje eu aprendi. Às vezes as pessoas estão me ferindo em atitudes, estão me ferindo em palavras, né? E eu tô em silêncio. Mas aí vocês me perguntam, tá, mas e tu não sente nada? Tu não tem raiva? Quando eu penso que vou sentir raiva, eu vou orar. Eu vou orar por aquela pessoa, orar para mim ter paciência, para mim continuar sendo resiliente, né? E para que essa pessoa encontre a paz na vida dela em algum momento e que Deus faça ajustes na vida dela para que ela possa, e também como eu, encontrar um caminho, né, que se aproxime mais de Deus. Mas, Lili, quando eu trago o Salmo 23 aqui, como eu disse no início, que a minha vida não foi fácil, eu nunca desisti. Eu nunca desisti e é como se fosse a história de Jó, sabe? Aí tu perde o teu emprego, daí tu perde a tua casa, daí tu perde o teu melhor amigo, daí tu perde o teu irmão. Mas aí tu olha para o lado e diz assim: agradeço, Senhor, pelos filhos que eu tenho, agradeço pela luz que me guia, agradeço pela saúde que o Senhor me devolveu, que o Senhor me deu. E isso aí é muito maior e me motiva muito mais e me faz eu entender que se Ele é o meu pastor, nada me faltará. Eu já fiquei desempregada um tempão na minha vida, sozinha com 2 filhos, que eu tenho 3, mas a mais velha já tinha se encaminhado na vida.
e fiquei com 2. E eu não tinha de onde tirar, eu não tinha para onde ir, eu não tinha o que fazer, mas nunca faltou nada para mim. Até gente que me devia um valor que eu achei que nunca mais ia receber, bateram na minha porta para me pagar, sabe? Coisas assim que de tu ganhar assim um prêmio, que tu comprou uma rifa, tu pagou R$ 5, mas tu ganhou um prêmio de 200, sabe? Uhum. Coisas assim que tu só agradece a Deus, que é só por Deus mesmo, né? Uhum. E a questão da saúde, Lili, em 2009, eu fiquei também na mesma situação que a tua irmã. Uhum. Eu me deu meningite e eu fui parar em Porto Alegre com um coma induzido, aliás, 2 coma induzido e um coma natural. Cheguei em coma e os médicos, eu fiquei 32 dias lá, 34 dias em função. E eu não lembro desses dias. Eu não lembro, eu apaguei, eu não lembro. Isso aí foi 34 dias da minha vida que eu não conheço, não lembro. E de repente, os médicos diziam para minha família, ó, prepara lá, ó, prepara o funeral, prepara a família, porque daqui eu acredito que ela não volta mais com vida. Uhum. De repente, eu acordei e vi que eu estava dentro de um hospital e que não era o São Francisco de Paula. E de repente entra minha irmã com um olhar vazio, se senta do meu lado, me olha como se eu fosse uma pedra. E daí eu disse para ela, minha irmã, que dia é hoje? Ela se assustou e começou a apertar tudo que era campainha e eu não entendi nada. Ela disse assim, ai, é quarta-feira. Eu disse, ai, eu dormi domingo e eu me acordei quarta, nossa. Mas daí tudo no silêncio e ela com o olho desse tamanho, eu pensei, não, isso aí não é bem assim. Não, eu quero saber o dia do mês. Eu apaguei dia 20 de setembro e acordei dia 14 de outubro. Nossa. E aí chegou médico, chegou enfermeira, né, Para analisar o caso. para analisar o caso. Resumindo, o médico disse assim, olha, tu vai ficar mais uns 3 dias aqui no hospital pra gente avaliar o grau de sequelas que tu ficou. Aí ele me matou. Daí ele disse, se eu não tinha morrido, aí ele acabou de me matar. Porque aí eu pensei, meu Deus. E aí eu já vi que falar eu falava, então a voz estava saindo, o resto eu não sabia. Mas eu me apeguei com Deus, né? Eu quero chegar, me apeguei com Deus e orei bastante e tinha-se uma gravação. Eu tenho que repetir essa história porque hoje é um dia muito especial, entende? Para esse podcast. Porque hoje eu estou fazendo a oferta do Pode Voar para Deus, que é nós falar sobre ele para encorajar principalmente as mulheres, né? E então, naquele momento, estava gravado assim, lá no meu inconsciente, eu te devolvi a vida, e agora o que tu vai fazer para me ajudar? Então, era uma troca. E eu levei anos, porque eu sou muito perfeccionista, e como eu sou estudiosa, eu não sabia abrir uma Bíblia, eu não sabia o que era um capítulo, o que era um salmo, o que era um versículo. E aí eu fui numa igreja, não deu certo, fui noutra igreja, não deu certo, porque daí não me ensinavam nada, né? E não vou entrar em méritos, né? Mas eu não conseguia me identificar. Fiquei numa igreja evangélica por 3 anos, me batizei, mas eu queria mais, eu fui estudar mais, eu fui além da Bíblia. E eu descobri muita coisa que me satisfez. E aí um dia eu tô aqui em conflito comigo e conversando com Deus, nesse mesmo espaço aqui, e conversando com Deus. Senhor, eu quero trabalhar para ti, mas eu não consigo frequentar uma igreja. Eu respeito, sabe? Eu respeito todas as igrejas, maior respeito. E se eu encontrar uma igreja de porta aberta, eu entro para orar, porque é um respeito, né? É a casa de Deus, é o templo de Deus. E as pessoas que estão na igreja, é muito melhor elas estarem lá do que estarem numa festa de carnaval, num bar, sei lá, enfim, né? Respeitando a individualidade de cada um. Mas aí nessa igreja, eu consegui aprender a manusear a Bíblia. E cada dia, sabe aquele jogo que tem fases? Aí tu termina uma fase, vai pra outra, e a outra é mais rápida. E mais difícil. E a outra é mais rápida. Aí eu comecei a abrir e começar a falar. Ai, porque
Davi, porque Salomão, porque Noé eu sabia da arca, mas quem é Noé? Abraão, mas para lá, Caim, mas eu quero saber disso aí. Então, eu fiquei uns 3 anos estudando a história de cada personagem para mim poder chegar a ler a Bíblia. Então, as pessoas pensam que ler a Bíblia é muito fácil. E não, porque os versículos que tem nela, eles estão nas entrelinhas nos querendo falar alguma coisa. Exato. Então, o objetivo desse podcast é isso. É que as pessoas entendam que a Bíblia, ela existe, porque é sagrada, porque fala da palavra de Deus. É o livro da vida, É o na livro verdade, da né? vida. Eu até quero que vocês contribuam, já vão pensando aí que eu quero essa contribuição aí, esse favor aí para vocês. Porque ali está para a gente não perder o caminho. Mas tu lê e eu vou interpretar de uma forma. O mesmo versículo para ti, tu vai interpretar de outra forma, de outra forma. Então, essa minha caminhada com Deus foi nesse dia no hospital. Eu me comprometi com Ele. Isso foi 2009. Quantos anos depois eu estou hoje abrindo Uau! esse trabalho com Deus, né? No momento certo. No momento certo. Nada é por acaso e tudo tem o seu tempo, o seu momento. De repente, tu precisava amadurecer. E nesse caminho, tu foi auxiliando outras pessoas também. Agora tu tá colocando pro mundo. Mas nesse caminho, com certeza, tu já ajudou outras pessoas, já compartilhou esse teu milagre. Já. Né? Porque, na verdade, quando tu disse ali que era uma troca, na verdade, ele estava te propondo ali, ó, Zete, teu milagre tá aqui. Eu quero que tu fale sobre isso. Para as outras pessoas me verem, né? O que eu sou capaz. Porque eu acho que, assim, da mesma forma que eu, da mesma forma que a Patrícia, no momento que a gente consegue enxergar esses pequenos milagres, porque a vida, para mim, é um milagre a todo momento. Tudo é um milagre. Tudo é um milagre. Né? Tudo é um milagre. E outras pessoas acreditam que não, e tá tudo certo. Mas, para mim, no momento que eu consigo ter essa, como eu vou dizer, ter essa certeza de que eu vou colocar o pé e ele vai colocar o chão que tiver que ser para mim, o chão que tiver no meu processo, tá tudo certo, eu consigo viver em paz, né? Vocês sabem que, falando nessa do pé no chão, eu não sei se vocês assistiram, mas eu achei assim, ó, lindíssimo. Eles utilizaram numa delicadeza a série The Chosen. Eles usaram, aquilo é maravilhoso, porque cada capítulo que terminava, tu ficava, tá, mas por quê? Sabe, quando terminou a primeira temporada, tu ficou, tá, e agora e o resto? Cadê? Porque fala sobre a Bíblia, sobre os discípulos, na verdade fala sobre Jesus, né? Sobre Jesus. Ele fala sobre Jesus e como fica tudo leve, né? Como é de agora, né? A gente consegue trazer todas aquelas histórias para hoje. Nossa, eu me emocionava e eu chorava, e daqui a pouco eu ria. E era assim, nossa, muitas crianças assistiam comigo, e aí eu explicava para elas, e daí às vezes eles falavam alguma coisa, eu dizia, isso ali é do salmo tal, do versículo tal, sabe? E ia conversando com as crianças assim de uma forma leve, que a gente estava falando em família sobre Deus, mas não estava explícito, não era aquela coisa de tu pegar uma Bíblia e vamos ler, vamos estudar, né? Então, nossa, é uma coisa muito verdadeira, né? Exatamente. E eu fiquei hoje eu sou tão feliz. Eu não sei tudo, imagina. Olha o tamanho, né? E cada dia é um novo aprendizado. Mas o que ficou claro para mim e o que me emociona e o amor fica maior dentro de mim quando eu entendi a Bíblia do Antigo e para o Novo Testamento, né? Então, no Antigo Testamento, Deus criou o mundo. E ele deu sabedoria igual como hoje, só que as pessoas não conseguiam, porque elas eram muito dependentes de Deus, elas não conseguiam, né? E cobravam de Deus a imagem e semelhança. Onde é que está a figura do teu Deus, né? E eles, em vez de viver pela fé, eles então, mas não temos figura, não temos personagem. Coisa concreta, né? Eu preciso de uma prova, né? Prova concreta, por quê? Mas na verdade somos nós, né? Aí Deus manda o seu filho, em imagem e semelhança do Pai.
Então, igual a nós, nasceu, viveu fisicamente, teve dores, teve emoções, mas ele nunca saiu dos princípios. Ele nunca foi, ele foi testado, ele foi julgado, ele foi magoado, ele foi pisado, ele foi judiado, ele sofreu, ele chorou, mas ele nunca perdeu a compostura, ele nunca falou uma palavra de raiva, de ódio, e pelo contrário, ele abençoava ainda. É aquela fase, naquele versículo da Bíblia, né? Me bateu a face do lado esquerdo, Eu dou eu dou a direita também, né? O que é dar a direita? É dizer que em outro momento ele diz também que o coração fala do que a boca tá cheia. Então eu prefiro falar de amor, eu prefiro falar de bondade. Eu já levei muitos tapas no rosto do lado esquerdo. Não cheguei a dar o direito, mas fiquei na espreita. Se me bater do lado direito também tá tudo certo, porque o meu lado direito é o silêncio. Eu não vou devolver na mesma moeda, como muitos falam, porque não é da minha índole. Exato. Até porque tu vai estar te igualando a pessoa, né? Ela já tá fazendo uma coisa errada, tu vai. E tu sabe que eu linko isso tudo que tu falou, que esse mesmo entendimento que a gente tem sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre o que a Bíblia fala para o nosso dia a dia, é a mesma coisa que educar, né? Porque não é todo mundo, como é difícil educar filho. Não é difícil educar filho. O mais difícil de se educar é a gente se autoeducar. Exato. Pra gente mostrar com exemplos, né? Porque não adianta a gente falar, faz assim, assim, assim. Mas se a gente tá fazendo completamente ao contrário do que a gente tá falando para fazer. E a criança, ela vai ver o que a gente tá fazendo, não o que a gente tá falando. Né? E se ela vê que a gente faz de um jeito e manda eles fazerem de outro, piorou mais ainda a situação. Quando tu falou agora há pouco ali, que tu disse, meus filhos, daí o salmo tal, o versículo tal, eu ia te dizer, é lindo isso aí, porque eles estão vendo, vivenciando Exato. para a vida deles. Eu sempre ensino eles, sempre, até antes ali a gente estava conversando, o meu filho, ele ficou 2 anos e meio fora. Ele ficou 1 ano e meio, 2 anos, aliás, ele ficou 1 ano e meio na Argentina e meio ano no Paraguai. Na Argentina, ele comeu o pão que o diabo amassou. Foi muito difícil para ele, até pela questão de primeira vez que tá saindo de casa. Então, foi muito difícil pra gente também, né? Aí vai para outro, a Argentina é aqui do lado, mas é outro país, é outra cultura. Ele foi para uma cidade de interior, fronteira com o Brasil, que a gente achava que era mais seguro. Depois a gente ficou sabendo que não, que essas cidades de fronteiras não são tão seguras assim. E ele passou muita dificuldade lá, né? E tanto é que ele era ateu, né? E eu sempre falava para ele, um dia tu vai te apegar, né? Aquela coisa, um dia a água vai bater e tu vai precisar e tu vai lembrar. E aí quando ele veio bem deprimido, veio o índice de outros brasileiros que tinham ido para lá, tanto em Buenos Aires quanto em Santo Tomé, da universidade que ele estudava, o índice de brasileiros, de jovens se suicidando estava cada dia aumentando mais, ou da dependência, né? E nós conversamos e ele dizia, mas por quê? Né? E eu disse, filho, não fica te perguntando por quê, não fica botando a culpa que o país é uma porcaria, que tu passou pelo que tu precisava passar. Nós passamos por isso. Tu tem uma família, a gente tentou te dar o suporte, né? Tu não pode ficar te autoflagelando agora e te vitimizando pelo que aconteceu. Não. Te ergue, levanta, segue o baile e vê dos prós e os contras disso. O que precisava aprender com isso? Né? De repente, a questão dele ali era descobrir que sim, que ele tinha que ter fé na vida, descobrir a presença de Deus, né? Que ele até então não tinha, que ele se dizia ateu, né? Então, isso ali, e com essas dificuldades, a gente passou muita dificuldade, deu uma ruptura ali, né? Porque são rupturas, ele já estava fazendo 20 anos, indo morar sozinho, então teve muitas quebras ali para nós todos. Então, nós todos passamos por um momento muito difícil.
em que eu achei que eu ia perder toda aquela cumplicidade, aquele companheirismo, aquela amizade que eu tinha com ele, né? E hoje a gente vê que não, que na verdade isso ficou mais forte ainda, que isso tudo ficou para a gente poder reorganizar algumas coisas que estavam se desorganizando, né? Só que, claro, a gente precisa ler sempre as entrelinhas, né? Ver essas questões das entrelinhas. E nem tipo, sempre é fácil, né? E nem sempre é fácil. É um processo dolorido. É um processo, tipo, onde eu errei como mãe, aonde o Maurício errou como pai, ou de repente não foi a gente que errou, ou sabe, o que faltou maturidade? Sim, faltou. Nunca tinha saído de casa, né? Então, tudo isso a gente pondera e o quanto foi crucial a gente não se perder dentro de casa, né? A gente se agarrar em Deus e todos nós ficarmos unidos para passar junto por esse problema, que de repente era um problema dele de amadurecimento, mas nós todos passamos por esse processo juntos, né? Como uma família. Sabe, Patrícia, tu falou num momento muito importante, porque essa fala, esse encontro nosso aqui no estúdio Pode Voar, ele é mais direcionado para as mulheres, até porque é uma comemoração, porque nós mulheres, a maioria, né, batalham, são mães, passam dificuldade, Exato. mil e uma função, né? E às vezes é o pai, a mãe, às vezes bom, enfim, ela tem vários papéis. Só que o que às vezes algumas mães, tá? Algumas elas pecam, tá? Eu já passei por algumas experiências com colegas, com amigas, enfim, conhecidas, que a presença de Deus fica em segundo plano. Não. E aí eu faço, eu vou lá, eu pago, eu vou lá, eu busco, eu vou lá, eu levo. Aí um dia eu cheguei para uma colega minha e perguntei assim para ela: tu não deixa sentar uma mosca no teu filho? Ai, mas é meu filho, é o mínimo que eu posso fazer. Porque eu não fui criada assim, porque eu fui criada Rigor. no rigor, né? E agora eu quero dar para ele aquilo que eu não tive. Daí eu disse assim para essa minha colega, eu digo, olha o mulherão que tu é. E o que tu vai tornar o teu filho? Porque tu é um mulherão, porque tu passou dificuldade, porque tu sabe de onde veio, porque tu sabe o preço que custa, o tempo, né, que tu dedica. E o que tu vai, o que teu filho espera? Aliás, o que tu espera do teu filho se um dia tu faltar? Porque tu não sabe se tu vai levantar amanhã. Exato. Tu não sabe se tu vai estar aqui amanhã. Então, o orgulho daquela mãe, até para as mulheres que estão aqui nos assistindo, né? É um orgulho para essas mães elas batalharem pelos filhos, que elas não vão deixar de ter o amor, mas deixar eles enfrentarem as tempestades enquanto elas estão por perto. Exato. Porque depois que eles estiverem longe, ou ela não estiver mais aqui, não tem mais como. Então, que ela se vista da armadura do sentimento, né? Por mais que eu ame meu filho, mas eu tenho que deixar ele enfrentar a tempestade, para ele saber que é frio no inverno, para ele saber que a chuva molha, que pode trazer um resfriado, que para ele morar sozinho, ele tem que pagar a luz, pagar a água, a alimentação. Eu tenho, conta, né? eu tenho colegas, gurias, que eu acho que vocês vão concordar comigo, que os filhos não moram mais com eles, porque os filhos não quiseram, optaram por não morar mais com os pais, mas os pais ainda pagam o aluguel, pagam toda a vida da pessoa e não deixam a pessoa evoluir, né? E aí volta a questão da criança observar como é que são os pais, as atitudes dos pais. Porque tu pode dizer, adolescente, tu pode explicar, tu pode desenhar, tu pode dizer como é que tem que ser, eles nem te ouviram. Não. Eles nem sabem o que eles nem querem te ouvir. Não, eles precisam passar eles precisam passar por algumas dificuldades, vivenciar, para que eles estejam preparados. E aí vai doer mais para a mãe e para o pai quando não preparam o filho. Exato. Não sei se vocês concordam comigo. Não, com certeza. Até porque
uma das coisas que a gente sempre tem que pensar, que eu sempre falo para os três, a gente sempre tem 2 caminhos, né? Às vezes até pode parecer mais, mas é o lado bom e o lado ruim. E junto com eles tem as suas consequências, né? Então, se vocês escolherem, vocês podem escolher o caminho que vocês escolherem. Agora, quando aparecer pedras no caminho, quando vocês tropeçarem, vocês caírem, a única coisa que a gente vai poder fazer enquanto pais é ajudar vocês ali a cuidar dos ferimentos e coisas, mas vocês vão ter que ter entendimento por que que caíram. Uhum. Por que que caiu? Porque tudo tem a consequência, né? Ah, eu escolhi esse lugar mais pedregoso, tá? Mas a gente te falou que se tu fosse por ali ia ser mais difícil. Tu foi. Então, é a consequência. Agora a gente tá aqui pro que tu precisar. Mas tem coisas que é tu que tem que passar, porque é tu que tem que amadurecer, né? E a gente vê o Xande, quando ele foi pra Argentina, ele tinha 18. Hoje ele tá com 21. No Paraguai foi bem mais fácil a adaptação dele. O Paraguai, ele foi para a Cidade del Este, que era uma cidade grande. A gente não via ele tanto porque era mais longe, né? E lá foi super tranquilo. A gente vê o processo do amadurecimento dele desde que ele saiu de casa até o primeiro dia, até hoje, que ele continua morando sozinho. Ele está em Porto Alegre agora, ele continua estudando. Mas a gente vê esse processo de amadurecimento. Enquanto isso é importante, a gente estar ali, né? Para amparar e mediar, que é diferente do que fazer por eles. Não é passar a mão na cabeça deles, né? Eles entenderem o processo de crescimento e amadurecimento, que não é fácil, que a gente está nesse processo E vai eternamente, né? Porque eu acredito, cada fase que a gente vai entrando da vida é um aprendizado diferente, é uma ressignificação diferente, né? E a vida é um processo, né? Porque no momento que a gente não tiver mais nada para fazer aqui, a gente já partiu, né? Então a gente está vivendo o processo. Ele é por vezes doloroso, mas eu acho que ter essa certeza de que Deus está com a gente, de que a gente está tentando, né, fazer as escolhas certas, eu acho que já é gratificante. Eu vou evoluir um pouquinho nosso jogo. Já tá fácil esse jogo aqui. Já vamos subir mais um nível aí, né? Vamos subir nível. O eu, tá? Esse mundo. Agora eu vou falar um pouquinho já avançado, né? Porque pelos meus estudos, né? Existe a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta dimensão. E segue, né? Então, a primeira dimensão é a criação do mundo. Né? A segunda dimensão é a vida dos animais, se tornando o primata lá, que o ser humano, a ciência comprova que a gente vem evoluindo através do macaco e tal, até virar um ser humano. E são estudos, né? Mas, enfim, o que é a terceira dimensão? Segundo os estudos, é o mundo que a gente vive hoje. É o mundo do livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, se ele não tiver uma estrutura muito boa do início da tua vida, tu se perde nele. E aí vem outras questões também, lá no final da Bíblia, que daí fala em Apocalipse e tal, porque eu nem vou entrar nesse mérito, né? Porque muita coisa que tem escrito lá já está acontecendo nos dias de hoje. E as pessoas não estão se dando por conta. E a cada dia se afastam mais. Tipo assim, como assim se afastam mais? Ah, tu acha que eu não acredito em Deus? Eu faço a minha oração, todos os dias eu rezo, eu oro, mas tô lá na boate, dançando, bebendo. Não significa que tu não possa dançar, que tu não possa beber, mas para tudo se tem um equilíbrio, né? Ó, hoje é meu dia de dançar, mas eu não posso esquecer que eu tenho meu dia de orar, de compromisso. Então, não é uma negociação, mas já é um começo para te equilibrar a tua vida, para buscar melhorar o teu livre-arbítrio. E este mundo aqui, hoje, onde nós vivemos, é muito do eu. Eu digo isso porque até uns 8 anos atrás eu era assim.
Eu era assim. Eu vivia para competir, porque aí eu queria estudar, porque eu queria ter um bom currículo. Isso não é uma competição? É, né? Dentro de uma forma bem tranquila, entende? Mas é a lei do mundo. Onde é que está escrito na Bíblia que tu tem que estudar, tem que ter pós-graduação, tem que ter doutorado para te ser alguém na vida? Onde é que está escrito? Não existe, Não. tá? Aí tu acaba perdendo certos valores e, e dando sequência no mundo. Foi um tempo que eu peguei minha caixinha de certificados, é mais ou menos essa grossura desse livro aqui, de currículo, de cursos que eu fiz. Aí depois que eu fui tendo mais intimidade com Deus, e aí também está uma das oportunidades do Estúdio Pode Voar, que eu perguntei para ele assim: bah, Senhor, se eu tivesse te ouvido antes, eu não teria perdido tanto tempo estudando. O que eu vou fazer com tanto papel? O que eu vou fazer com tanto conhecimento? Nada, porque agora eu quero servir a Ti, porque agora eu quero andar contigo, eu quero andar de mãos dadas contigo. Me ensina, Pai, a ser melhor a cada dia. Porque eu também, Patrícia, a cada noite eu agradeço o dia bem vivido. Uhum. E quando eu não estou tão cansada que eu não posso deitar, porque se eu deitar eu já durmo, então eu tenho que agradecer sentada, né? Então eu vou agradecendo, às vezes, minuciosamente a cada detalhe do dia que deu certo, que eu não imaginava que ia dar certo. De tu estar na fila de um banco para pagar um boleto e tu não sabia que o boleto já tinha vencido ontem, mas tu foi pagar hoje. Aí tu chega lá no caixa e te falta R$ 10. E aí tem a Lili do lado que diz assim: bah, guria, nem dá bola, tá aqui os 10, ó. Que na verdade foi, foi a provisão de Deus, né? E que não deixou de pagar aquele boleto, né? Então são coisas que tu agradece de manhã quando tu levanta. Senhor, obrigada pela noite bem dormida. Porque Exato. dependendo dos problemas que a gente tem, a gente nem à noite dorme, né? É. Verdade. Então, o eu, o que que é? O eu é tu te entregar para os problemas, tu te entregar para os vícios, tu te entregar para a vaidade, tu te entregar para o mau sentimento, para a Pro inveja, mundo, né? né? Para o É. mundo. Tu sabe, Zete, que nessa questão dos certificados, teve uma instituição que eu trabalhei por poucos meses, né? Graças a Deus. Mas é aquelas coisas que tu tem que provar, né? Todo mundo me dizia, mas por que tu nunca trabalhou lá? Sai da cidade, vai para tudo que é lugar e nunca trabalhou lá. Então Obrigada, vamos, Kai. né? Então vamos. E dentro desses 3 meses, um dia eu fui questionada que meus certificados, os meus diplomas eram falsos. E eu disse, beleza, eu não vou discutir minha certificação contigo. Eu trabalho com pessoas. Trabalho dentro da educação especial, dentro da saúde mental, as pesquisas e as inovações vão cada vez mais, né? A aprendizagem muda. Não vou discutir contigo se minha certificação é falsa ou verdadeira. Porque a gente poderia discutir isso na justiça, né? Pela afirmação que tu está fazendo. E não só por mim, mas pelas instituições que me deram certificação. Eu faço isso para atender melhor o público que eu atendo. Para fazer meu trabalho melhor aqui dentro e no hospital. Se tu acha que é fake, beleza, fica achando, não vou discutir contigo, não vou debater. Só que encerrou por aqui e está tudo certo. Quando eu saí, todo mundo, nossa, mas tu não vai fazer nada, tu não vai fazer. Não tem que fazer nada, não tem que discutir. Eu sei o que eu estudei, por que eu estudei, né? Porque eu acho que tem esses propósitos, né? E quando a gente trabalha com a aprendizagem humana, é como eu falei, tô sempre falando, uma que é paixão, né? Eu gosto do que eu faço. E outra questão muito importante também que eu acredito é tratar bem
aquelas pessoas. Então, eu preciso entender que foi assim que eu caí na radiologia, né? Porque quando eu atendi os idosos, eles vinham com um AVC ou vinham com algum trauma, que tinham sofrido um acidente, teve um traumatismo, e eles chegavam com as ressonâncias sem laudo. E aí eu preciso saber qual foi o lado do cérebro que foi mais afetado para eu poder fazer a reabilitação cognitiva e motora. E eu não entendi aquelas imagens. E um dia eu cheguei em casa e disse assim, Maurício, ainda bem que o Maurício ele é companheiro, acho que ele surta internamente, mas segue o baile. E eu disse, Maurício, vou fazer radiologia, porque eu tenho que aprender a ler as ressonâncias e as tomos que meus pacientes trazem, porque senão eu não vou fazer bem um trabalho. Só que quando cheguei na radiologia era muito maior do que eu imaginava, né? E foi muito gratificante porque o hospital, né? Aí vem de novo as oportunidades que Deus coloca. Eu ia todos os dias, 6 meses, daqui a Sapiranga, trabalhar no hospital para fazer meu estágio. E eu tive pessoas iluminadas que me botaram no meu caminho, os meus técnicos que me acompanhavam no estágio, que eles me respeitavam muito como tendo a outra profissão de psicopedagoga. Então, quando chegava uma criança, a gente atendia lá crianças com autismo para fazer raio-x, que todo mundo sabe que é dificílimo, né? E eu ficava brincando e dançava e ficava lá entretendo e coisa, e a gente ia fazendo e ia tirando. Atender um idoso, então a gente ia, sabe, essa questão humanizada. Então, o meu conhecimento em psicopedagogia me ajudou a atender muito As melhor habilidades que tu teve que desenvolver, né? as habilidades. Então, tu linkar, e isso eu sempre consegui fazer. Até tem uma amiga minha que ela diz assim, nossa, como tu linka as coisas muito bem com a psicopedagogia e com a aprendizagem, porque tudo tem uma entrelinha. Tudo. Tudo Tudo tem tá uma interligado. aprendizagem, né? Qualquer coisa que a gente faça no dia a dia é o aprender, é uma aprendizagem. E como a gente encara essa aprendizagem, né? E sabe, que eu tô falando, eu lembrei que eu não encerrei a minha fala no Sim, eu te final. cortei. Não, imagina, só para não perder o final. O final lindo, né? Porque daí aqui nessa sala, na minha meditação, eu coloquei assim, digo, eu perdi tanto tempo estudando. Não, tu não perdeu tempo, eu estava te preparando. É. Agora, se as pessoas que estão ao teu redor não querem te ouvir, tu tem um mundo Que quer te ouvir. que quer te ouvir. Então, Exato. olha aqui, ó, quanta contribuição. E olha as amizades, né? O nosso círculo de amizade vai aumentando. Vai. Olha só, eu te conheci, Patrícia, assim, de vista, né? Mas mais efetivamente, digamos assim, através da Conexão Empreendedora, né? Uhum. Que é um belíssimo trabalho que estão fazendo com mulheres. Exato. Não que nós somos feministas, não é isso. A gente só quer uma oportunidade das pessoas nos ouvirem. A gente nem quer tomar o espaço de ninguém, né, Não. mulheres? A gente nem Não. quer tirar o espaço de ninguém. A gente só quer ser ouvida. A gente quer quer ser valorizar uma outra. valorizada, valorizar Mostrar para outro quanto ela que é é merecedora. possível, exatamente. Não é aquela questão de, são mulheres guerreiras, mulheres Não. fortes. Ninguém é Mulher Maravilha, porque a gente sabe os perrengues e os surtos internos que todo mundo tem no dia a dia, Todos né? têm. Não existe. Tu dar conta, tu conciliar teu dia é terrível. Mas é justamente isso, a gente ter um grupo em que todas entendam o que cada uma passa e uma ajudar a outra, Ajudar a outra. né? Ser suporte, Uma né? fortalecer a outra no seu empreendedorismo, né? E numa imersão que nós fizemos juntas, né, Patrícia? Até aquela nossa colega, coisa mais querida, nunca mais vi também, né? Não lembro o nome dela agora. Ai, a Na imersão que a A gente fez, Nutri, aquela que veio veio Sim, junto. ela veio junto com ela ela. veio junto, Coisa mais querida, né? Aham. Então ali, Patrícia, eu vi esse teu lado humano, sabe? Eu digo, nossa, eu não conhecia. Eu conhecia a Patrícia, eu não conhecia a Patrícia. Então eu digo, nossa, olha só que interessante. Pessoas vão querer ouvir, ela vai conseguir conversar com pessoas para ajudar a buscar o seu valor interno, porque ninguém muda ninguém, né, gurias? Ninguém muda ninguém. Aí, agora ninguém muda ninguém, vamos falar de um pouquinho de relacionamento agora,
Porque as mulheres, muitas mulheres, nem todas, tá? Tem vários tipos de mulheres, né? Mas tem aquelas que pensam assim: ai, aquele cara ali, eu sou apaixonada por ele, ele é todo errado, mas eu vou mudar ele. Não dá certo. Minha nossa, se a raiz já está enraigado, se a árvore já está torta, até é possível, né? Com Se ele muito quiser, jeito, se né, ele que quiser, não vai ser a mulher que vai mudar. é. Na verdade, se ele sentir que ele precisa mudar, ele vai mudar por ele. Eu Pode trocaria. ser um exemplo, pode ser pela força de vontade dessa mulher, pode ser essa mulher trazendo Deus para dentro de casa, porque a mulher é o alicerce, Deus, né? para Mas Deus eu nada é trocaria, eu impossível. trocaria ainda a palavra o mudar pro amadurecer, Exato. né? Porque às vezes a gente amadurece. Olha, eu e o Maurício, é a água e o vinho. Quantos anos, Patrícia? Esse ano faz 25 anos. Nossa, E é a água e o vinho. olha só. Quando a gente começou a namorar, a gente estudava na UX. E apostaram que não ia dar certo. Que não ia, porque os dois têm personalidade forte. E no início não foi nada fácil. Não foi nada fácil. E aí veio o amadurecimento e a gente estava namorando há 2 anos, daí veio o Xande, aí a gente já começa uma vida a 3 e E nunca mais é a dois, né? nunca mais é a 2, e isso a gente foi construindo. Uhum. Hoje a gente consegue ter e a gente se respeita, e até num primeiro evento que eu fui das gurias, Uhum, que foi com aquela sexóloga, uhum. que ela falava do que a gente sempre espera alguém, né? Daí ela disse assim: quem é que compra flores para si mesma? Eu adoro flor. Acho que foi no evento da Dani Almeida, né? Não, da sexóloga não foi com vocês? Não, acho que não. Será? Acho que foi com a Dani Almeida. Foi o primeiro evento. Não sei, parecia que era o de vocês, não sei. Uhum. Tá, mas vocês estavam lá, né? Sim. Tá, né? Sim. Então só A gente tá troquei em todas. A gente É. tá em todas. E não sei porque eu achei que era de Uhum. vocês. E foi muito legal porque ela disse assim: ai, quem é que compra flores? Eu fui a única. Eu me dou flores, porque meu marido odeia flor, ele diz que não gasta dinheiro com flor. Eu adoro. Eu não fico esperando por ele. Uhum. Eu vou lá e compro. Que é uma coisa que ele não vai. Então, assim, o mal dos relacionamentos, eu acho que a gente dá e quer receber em troca. Uhum. A gente dá o Cria-se amor. muitas expectativas. Exato. E aí, o nosso relacionamento começou a dar certo quando a gente começou a amadurecer e começou a ver que ninguém tem que ter expectativa de nenhum dos dois. Que eu tenho que respeitar o jeito dele, ele tem que respeitar o meu jeito. E Isso tá tudo certo. Tá tudo certo e segue a parceria. É a cedência, né? Em alguns Exato. momentos eu vou ter que ceder, porque eu tô vendo que eu tenho que aguardar o outro, né? Como cada um tem o seu momento, né? Exato. Ele não está no momento dele hoje, Uhum. então eu tenho que ter paciência. Mas ele também tem que ter paciência, porque em algum momento eu não vou estar no meu momento. Então eu acho que tem tudo a ver com resiliência também, Exato. né? Muito, muito, muito. E tem mulheres, eu estou falando na linha das mulheres, né? Que priorizam o coração, né? Quando na verdade Deus nos dá sabedoria através da mente, né? Então a mulher sábia é aquela que edifica o lar. que edifica o lar. E isso é bíblico. É bíblico. E não adianta. Como é que a gente vai amar alguém, se doar para alguém, se a gente não se ama, não se doa, não se cuida? Ai, tu chegou onde Né? eu ia chegar. Não tem, né? Patrícia, eu aprendi depois que eu. Ô, Sete, só um pouquinho que tá vindo aqui uma coisa na cabeça. Tu Tá, sabe tá quando bom, vem, tá, vem. venha, fale. E escutando uma pregação, e aí ele falando, né, o David Leonardo falando. Aí fica a mulher orando, pedindo: Senhor, ajeita meu marido. Senhor, faz com que ele faça isso, aquilo, aquele outro. E aí ele brinca assim, dizendo, e Deus pensando: tá, e quando tu vai mudar? Quando tu vai ceder? Quando que tu vai fazer a tua parte? Porque a gente só quer que o outro se transforme, que o outro faça. Mas e a gente? A gente tá fazendo? Ou a gente tá sendo emburrada, birrenta, querendo do nosso jeito, né? Então, eu acho que primeiro a gente precisa se transformar, e aí com o tempo eu acho que tu consegue sim não transformar o outro, mas com o teu exemplo tudo fique mais fácil, né? Então é ping-pong. Vamos lá, então. Vamos lá. Bora. Então, Divaldo
Franco, Uhum. contou uma historinha. Isso eu calculo eu há mais de 20 anos atrás que eu conheço a história. Vocês conhecem a história da Gomercinda? Só o nome. Só o Só o nome? nome. Então, há muitos anos atrás, a mulher era muito submissa, de fato, né? Muito submissa. Então, ela casou com o Gomercindo. Ela era aquela mulher que servia, que lavava o pé dele quando ele chegava em casa, que cozinhava no fogão a lenha, mas prevalecia o fogo quente até o marido chegar para a comida estar quentinha, que lavava a roupa do marido, que dizia sim senhor, que primeiro o marido, se sobrasse tempo para ela, seria ela e tal. Viveu 40 anos com o Gomercindo, até que chegou a vez dela partir. E ela, muito feliz, partiu. Porque aquela vida que ela tinha era uma vida infeliz. Ela não era feliz, mas ela fez o papel de mulher. Chegando lá, a espiritualidade perguntou para ela: "Bah, e daí? Tu recebeu a missão de casar com o Gomercindo, como é que foi?" "Beleza, fiz tudo o que eu podia fazer e mais um pouco. Eu acho que eu fui uma excelente esposa." "Então, senta aí, vamos conversar um pouquinho." "A tua missão era trabalhar o sentimento e a vida do Gomercindo. Porque a vida que ele te proporcionou não era a vida que ele tinha que te dar. Tu merecia muito mais. E tu foi submissa e tu aceitou." Bah, né? Daí aquela decepção. E ela foi lá, ficou na escolinha, porque, segundo o Divaldo Franco, Tem a existe uma escolinha, escola, né? né? E aí, lá pelas tantas, ela foi chamada novamente. Diz ela assim: "Ai, agora eu vou viver meu grande amor. Agora eu vou ter oportunidade de viver tudo aquilo que eu sempre quis. E daí, para onde eu vou?" "Ah, você vai voltar lá ao lado do Gomercindo." Ai. "Como assim?" Claro. "Não, eu vou te dar mais uma Resgatar. oportunidade, porque tu não fez nada daquilo que era para te fazer. Resgatar o que tu não fez. Então, tu vai receber novamente essa missão até tu concluir, porque vocês têm que vencerem juntos essa batalha." É. Então, só para contribuir, e Uhum. para as mulheres que estão aqui nos escutando, nos assistindo, para elas também terem essa noção de sabedoria, né? De amor próprio, né? É, Porque tem que ter. no momento que a gente se ama, a gente aprende a dizer não, Uhum. a gente aprende a se valorizar. E tu tava falando ali que tu compra flores para ti. Eu me dou presente de Natal, porque eu não recebo, né? Então eu não recebo porque eu optei pela solitude. Eu não sou sozinha. Eu optei pela solitude, é diferente. Completamente. E a solitude me traz paz, me traz alegria, porque o meu olho brilha quando eu faço as coisas que eu gosto. Eu vi aquela rosa bonita. "Ah, eu já vou levar, vou comprar, vou botar no meu vaso." "Ah, eu vi tal coisa, é Natal. E agora, Zete, o que que tu quer?" "Ah, eu vou olhar o que eu quero, porque eu já tenho reservado já aquele espaço para mim. Vou lá, me identifiquei." É isso mesmo, ó, pacote de presente, fitinha, e levo para a arvorezinha de Natal, porque é o meu presente. E não é feio, daí tu vai dizer assim: "Coitada, não achou alguém que desse alguma coisa?" A Não, gente não precisa do outro. eu pra não ser feliz, preciso né? de ninguém para ser feliz. Eu preciso de Deus. Exatamente. Aí Deus me dá paz, me dá tranquilidade. E quando tem alguma coisa dentro dessa solitude que me incomoda, porque aí vocês vão perguntar: "Tá, mas você não se incomoda com nada?" É claro que eu me incomodo. Mas aí eu vou pro lugar da paz. Em vez de eu ir pro lugar da tempestade, eu vou pro lugar da paz. "Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda. Trabalha em mim esse sentimento que eu tô tendo, eu não quero, eu não aceito." E 10 minutos eu não tenho mais nada. Então, isso é ótimo para as pessoas que estão ouvindo e se identificam também com a conversa que a gente está tendo aqui, porque nada é fácil, nada vem de graça, tudo tem um custo e tudo tem um preço. Às Então, vezes bem alto. e Divaldo já dizia que tudo que tu planta, tu colhe. Então,
se eu plantei batata e lá pelas tantas eu quero colher moranga, não. Primeiro eu vou ter que colher a batata, gostando ou não, vou ter que voltar e preparar toda a terra de novo, plantar a moranga ou morango, para lá quando na fase de crescimento, tem a fase da adubação, da germinação, do crescimento, do amadurecimento, e daí tem a poda para depois a gente comer o fruto, né? E a nossa vida é assim. É bem assim. Então as pessoas não têm que se desesperar, as pessoas têm que se apegar em Deus, porque Ele é o dono de tudo, inclusive da nossa vida. Porque se Ele achar que Ele faz assim, nós já não estamos mais aqui. E se Ele quiser nos dar uma bênção, Ele faz assim, a nossa bênção vem até nós, não precisa nós ir buscar. Então tem gente que pensa assim, ai, mas eu orei tanto, eu trabalhei tanto, e essa aqui do lado que não fez nada, recebeu tudo. Tem vários motivos. Ela pode ter orado, ela pode ter tido mais fé que eu, ou ela pode ter burlado alguma situação que lá na frente vai vir com ela. Vocês conhecem alguma pessoa que burlou a vida de alguém, o espaço de alguém que não sofreu alguma consequência? Nossa, não tem, né? Quando a gente vê as pessoas... E é aqui mesmo que a gente... É aqui mesmo. Não é lá, é aqui mesmo que a gente... Uma vez levava 10 anos para te observar o retorno. Agora, no mesmo dia, as coisas acontecem. Mas não vamos longe, né? Olha a pandemia. Ninguém aprendeu nada com a pandemia. 10% das pessoas aprenderam alguma coisa com a pandemia. Porque, se a gente for ver, teve pessoas que se isolaram mais ainda, deram graças a Deus. Só que quantos casamentos se desfizeram na pandemia? Porque não souberam conviver, não souberam ficar em isolamento na mesma casa. Então, isso é triste, né? É muito triste. Que fala sobre justamente isso que a gente está vendo na nossa sociedade atual, a desestabilização das famílias, né? Porque as famílias estão completamente desestabilizadas. Ninguém consegue mais conviver um com o outro. É cada um no seu canto, no seu cômodo, né? Os pais, os filhos não estão incomodando. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E, inclusive, Patrícia, tu tem um tema muito importante que outra hora tu vai vir aqui falar pra gente sobre isso aí. É sobre família e sobre a questão do uso dos aparelhos, né? Celulares e as redes sociais, né? É sobre o distanciamento entre as famílias. Um dia você vai voltar aqui para falar especificamente sobre esse assunto, que é um tema muito importante. Porque na pandemia, muitas mães reconheceram seus filhos, que há muito tempo não tinham, porque manda para a escola. Não porque elas não gostam dos filhos, né? É porque a vida é tão corrida, e principalmente mãe que trabalha, né? Que às vezes a escola acaba dando um alívio. Ou não sabe lidar com os filhos, chega para o prof e diz assim, eu não sei mais o que fazer com a vida deles. Não tem mais jeito. Se a mãe diz isso e o filho escuta, imagina, qual filho que não tem jeito, né? Aí a gente volta lá no mais difícil de educar, é o se autoeducar. Que é muito complicado, né? O autoeducar. O autoeducar é muito difícil. Amizades, né? Principalmente nas amizades também, é muito difícil. Eu vou fazer tal coisa, mas eu quero... Não estou dando um exemplo, sentido figurado, né? A pessoa quer sair à noite, mas aí ela vai lá, ela liga para ti, porque ela não quer sair sozinha. Mas aí tu vai pela amizade. Tu também, mas aí tu tá fazendo uma coisa que tu gosta, tu tá se judiando, porque tu tá tirando um tempo que tu queria tirar para ti, para tua família, para alegrar a vida de outro. Aí volta lá naquela questão lá, né, que Jesus, quando passou, que eu falei sobre o Novo Testamento, né, que então Jesus veio para falar de amor, veio para falar de transparência,
veio para falar de justiça, veio nos ensinar a lidar com as pessoas, veio nos ensinar a ser resiliente, veio nos ensinar a tratar as nossas dores. Por que que nem o médico resolve a dor que a gente tem? Por quê? Porque a nossa dor, na maioria das vezes, né, Patrícia, aí tu pode falar com mais razão, né? É emocional. E onde é que tu cura o teu emocional? É aqui, ó. É conversando com Deus. E o que é conversar com Deus? Nós estávamos falando, agora eu vou deixar vocês falarem sobre isso. O que é conversar com Deus? O que é ter intimidade com Deus? Porque eu já vi muitas pessoas dizerem assim: tu acha que eu não rezo? Tu acha que eu não oro? Tu acha que eu não. Né? Eu já não fiz a penitência de fazer tantas orações, né? Então eu quero que vocês coloquem. Eu acho que o conversar com Deus é realmente tu sentir que ele é teu amigo, é ter uma conexão, né? Então não precisa eu ter a oração mais bonita, não precisa eu ter a oração mais decorada, a maior de todas. É eu realmente conversar, de fato. Eu me abrir, eu escutar, eu chorar, porque Deus fala com a gente a todo momento. E, Zete, o que eu estava pensando aqui em falar, e que eu gosto muito de usar isso, é que eu acho que seria muito mais fácil se cada um fizesse as coisas como se estivesse fazendo para Deus, para Jesus, né? Então, assim, hoje eu vou te atender. Eu te atendo de uma forma, mas se eu estivesse atendendo Jesus? Então, com certeza, se eu estivesse atendendo Jesus, eu atenderia melhor. Então, sempre eu vou pensar que eu vou estar trabalhando para Ele, porque é o que nos move. Então, toda vez que a gente tem um evento, a gente não está fazendo pela foto, pelo momento, pelo dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, né? O dinheiro faz parte da nossa sociedade. Agora, quando tu faz aquele mimo, quando tu faz aquilo ali, é com carinho, porque tu está querendo agradar aquela pessoa. Tu está querendo valorizar aquela pessoa. Então, eu acredito que tudo que a gente faz, a gente deve pensar, tá, mas e se fosse Deus aqui? Né? E quantas nossas atitudes também. Quantas vezes a gente acha que deveria falar para alguém porque a gente foi, alguém falou alguma coisa ruim da gente, a gente foi criticado, isso dói. Lógico que dói. Ninguém é ileso, não, eu não sinto nada. Tem umas pessoas até que dizem, né? Mas eu não acredito, eu acho que tu sente, né? Agora, tu pensar assim, poxa, mas e aí? Jesus julgaria essa pessoa? Eu vou continuar fazendo fofoca da colega? Entende? Não faça pro outro que tu não gostaria que fizesse. Seria mais fácil se a gente tivesse esse entendimento, né? Então eu atendo como se fosse para Jesus e eu faço como se eu fosse ele. Fica mais fácil. E outro momento que eu gosto muito de falar é que às vezes a gente passa por dificuldade, às vezes não, né? A gente passa sempre por dificuldade. E sempre tem alguém, pelo menos na minha convivência, sempre tem aquela que não acredita muito, né? Que não é assim, ai, Lili, mas é que tu acredita em tudo, ai, que tu acredita em todo mundo, ai, que tenta tu... botar pra baixo, né? Como se eu que tivesse errada, né? Porque é estranho mesmo, quando a gente começa a ter esse entendimento, as outras pessoas, elas acham estranho, mas tu não te abala? Claro que eu me abalo, mas adianta eu sentar aqui e chorar? Não, vamos lá, vamos de novo, vamos achar a solução. E aí, por 2 vezes, assim, que eu me lembro agora, e foi a mesma amiga, eu amo ela. E nós estávamos ajudando quando deu a enchente, né? Então nós fomos para ajudar a limpar as casas e tal. E aí no momento final da oração, a gente agradecendo, ela chegou pertinho de mim e me falou assim, tipo, amiga, mas é muito triste, né? Tipo assim, cadê teu Deus, né? E eu disse assim para ela, Deus tá aqui, dentro de cada um que veio ajudar. Dentro de cada um que, mesmo sem saber o que tá fazendo, tá aqui para dar um abraço, tá aqui para ouvir alguém. Então, Deus tá aqui. Mas e outra vez a mesma coisa, tava caindo o mundo, né? Tipo assim, uma baita confusão que outra amiga estava vivendo, e aí e a gente tentando consolar, né? Mas é o processo, vai vir coisa melhor. É difícil a pessoa escutar isso quando ela tá no turbilhão, né? E aí, de novo, eu disse pra ela, tá aqui? A gente não tá aqui com essa amiga? A gente não tá mostrando pra ela
que ela tem amor, que ela tem suporte, isso é ser Deus. Isso é a gente ter Ele no coração e a gente conseguir isso. Então não é eu falar a oração mais bonita, eu pregar e aí o outro dizer assim, nossa, mas essa aí nunca falava de Deus, agora tá falando só para se mostrar. Não E sei são se as vocês... atitudes também, Mas né? são as atitudes, é a gente entender, a gente ser resiliente, a gente esperar em Deus, como é difícil esperar em Deus, É. né? Mas a a gente gente vai provou isso aprendendo. na enchente, né? O Rio Grande do Sul Exato. provou, tipo, a gente não esperou nada vindo do Uhum. governo. Exato. Todo mundo se uniu, todo mundo se solidarizou com todo mundo e a gente se reergueu, todo mundo se ajudou, né? Exatamente. E isso é mostrar que Deus está ali. E Exato. não perder a fé, não perder a confiança, né? Exato. Uhum. Tu falou algumas coisas aí, é bem interessante, né? Onde está Deus, né? Agora resolveu falar em Deus. Uhum. Eu tive uma colega minha de infância que quando eu estava falando em Deus, ela disse assim, agora de política passou para a igreja. Né, assim, porque o meu início lá, eu fui candidata e tal, né? Estive na política, mas foram momentos bons, foram gratificantes, mas eu optei por não estar mais. Até porque os meus valores hoje mudaram, mas não significa que a política também não é importante, né? A outra situação é quando eu disse a vocês lá nos bastidores, eu quando vejo uma igreja com a porta aberta e eu tô com vontade de orar, eu entro e vou orar. Aí já me disseram assim também, nossa, qual é a tua igreja? É qualquer uma? Né? A minha igreja é Deus. É Deus. Até Deus. porque Deus fala na Bíblia que para a gente se conectar com Ele, a gente não precisa ir a um templo, a um local, não precisa se ajoelhar, não precisa. É só a gente se conectar do lugar que a gente estiver. E a conexão, quando a gente se conecta a alguém, alguma coisa, a conexão vem do coração. Exatamente. Né? Então, não. Isso é uma coisa assim também que eu fico muito assim, tu não vai a igreja nenhuma, tu não vai a nada. Mas eu não preciso ir, eu faço aqui de casa, eu rezo aqui de casa, eu converso com Deus aqui de casa, eu tenho meu momento com Ele aqui de casa. Não preciso ir a nenhum lugar, sabe? E várias vezes eu saí quando eu tava em Sapiranga, eu saía do estágio triste por alguma coisa que tinha acontecido. Teve uma vez que me chamaram na emergência e eu era para fazer um raio-x de leito. E quando eu ajeitei a placa na cama para tirar o raio-x, ele começou a passar mal. E eles tentaram reanimar e ficou todo mundo ali. E foi horrível aquela cena, porque eu nunca tinha visto uma pessoa morrer na minha frente. E aquilo ali foi horrível e eu comecei a rezar, sabe, porque eu fiquei pensando, meu Deus, é familiar de alguém, tem família esperando ali, quem é que vai dar notícia? E nossa, é idoso, tudo bem, mas ainda tem, né? A gente fica, não, mas já viveu bastante. Não é a gente que decide, né? E o médico, e eu louca pra sair dali, o médico dizia assim pra mim, tu fica aí, que se a gente conseguir reanimar ele, tu vai fazer o raio-x. E eu já pensando, Jesus, como é que eles acabaram de reanimar, como é que eu vou puxar, vou pegar ele, né? E se eu tô puxando, ele morre na minha mão. Eu saí de lá arrasada aquele dia. E eu deixava meu carro no estacionamento, perto do hospital. Eu não sei que religião o dono do estacionamento era. Aquele dia, do nada, eu cheguei, cumprimentei ele como eu sempre cumprimento, né? Dei tchau pra ele, fui pro carro. Quando eu tô chegando no carro, ele me chama e me entrega. Que ele e a filha dele faziam, tipo, uns origamis e botavam uma palavra de Deus ali. Não sei até hoje que religião é. E eu lembro que eu entrei dentro do carro e li aquilo ali e foi aquilo que eu precisava para seguir adiante, para poder chegar até em casa. Era aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. E quando eu estava saindo do carro, que eu passei ali, eu parei, fui lá e dei um abraço nos dois, nele e na filha dele, e agradeci. E aí ele me perguntou de que religião tu é. E aí eu falei para ele, sou católica não praticante,
Mas independente da sua religião, a mensagem que o senhor me trouxe hoje foi muito válida para o meu dia, para o meu momento, e com certeza me ajudou muito. Porque também no hospital a gente trabalha com pessoas ali que cada um tem a sua religião, a sua fé, né? E eles querem colocar para nós, eles querem pregar. Às vezes eles não estão conseguindo ler, eles querem que a gente lê. E tá tudo bem. Tipo, é uma forma de se conectar com Deus, é uma forma de, né? Independente de se o nome do Deus é diferente para cada religião, mas é Deus. Então eu sempre digo que eu sou espiritualista. Porque as pequenas situações que me colocam no dia a dia, tanto no hospital quanto nas APAES que eu trabalho, quanto nas viagens que eu faço para trabalhar, sempre que vem uma situação que me conecta a alguma pessoa que está precisando de alguma coisa, ou eu estou precisando naquele momento, e tá tudo certo. E assim a gente vai indo e vai entendendo novamente as entrelinhas, né? O olhar que a gente tem para as pequenas coisas do dia a dia, que Deus está em todas as coisas do dia a dia. Aqui nesse podcast já teve uma convidada que falou sobre ser ponte na vida de alguém. A Yara Mendes. A Yara Mendes. Então eu levei isso para minha vida toda. Também. Porque em algum momento tu é ponte na vida de alguém. Nem que seja por aquele único momento. Exato. E às vezes alguém é ponte na tua vida. Nem que seja por algum momento. Mas o que importa é tu estar preparado para receber. E aí vem o coração. O que teu coração tem? Ele tem dor? Ele tem trauma? Ou ele tem amor? Do que ele transborda? Do que ele fala? Do que ele sente? Então as pessoas têm que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? O que é o livro da vida, né? O Exato. livro da vida. Eu faço uma metáfora, né? Mas eu sempre falo para todas as pessoas que estão próximas de mim, quando eu tenho oportunidade, é claro, né? E quando elas dão abertura também, né? Às vezes até num consultório médico, tu tá aguardando, né? Aí a pessoa, geralmente, quando tá no consultório médico, ela tá ali sofrendo, alguma coisa. Aí eu sempre falo do livro da vida, né? Sabe o que é um livro? Um livro é feito de capítulos, né? Então, de repente, eu escrevi 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, e daqui a pouco, lá no 4º capítulo, eu me identifiquei. Não, mas eu não sou nada disso que eu escrevi. Eu não quero mais isso aí para minha vida. Daqui para frente, eu vou escrever um capítulo diferente. E quando tu retornar à tua casa espiritual, abrir o livro de cabeça erguida, com orgulho, né? Orgulho com os erros eu aprendi. Os erros foram importantes, né, na nossa caminhada, porque eles nos mostraram o melhor caminho. Feliz daquele que erra, feliz daquele que tem tribulação, porque Não só errar assim no mesmo ponto, ele né? consegue enxergar o caminho verdadeiro e usufruir desse caminho, né? E como Deus sempre diz que a nossa bênção, ela tá lá nos esperando. Só que às vezes a gente não tem paciência, não quer esperar. É que nem aquela chargezinha que tem no Instagram, né? De uma figura de uma pessoa cavocando um diamante, né? Falta um tantinho assim para ele chegar na mina de diamante, mas ele cansou. Ele desiste. Ele desiste. E aí Deus entristece, porque ele não pode fazer nada. Ele não vai fazer. Se ele colocou no teu coração, é porque vai acontecer, É, né? Meninas, o que vocês gostariam de falar ainda aqui para a gente poder né, ir encerrando esse podcast, que não é o momento ainda, eu sempre digo, palavra final, mas não é o final ainda. Não é para falar o final, né? Não é para falar o final. E eu aproveito aqui e peço para as pessoas que estão nos assistindo, né, que curtam esse vídeo, que se inscrevam nesse canal, que compartilhem para algumas pessoas que se identificam com essa nossa fala, né? Que isso vai nos ajudar a contribuir para este canal, para que a gente possa chegar para o maior número de pessoas, porque a nossa intenção aqui, né, mulheres, é contribuir para as mulheres. Por isso o episódio chama-se, né, Mulheres que Caminham com Deus.
Todas caminham com Deus, mas nós temos que aprender a ter um pouquinho mais de intimidade. Então, bora lá. Curte, compartilha e se inscreve. E ativa o sininho, E a ativa Cecília ia o dizer. Beleza, então. Para mim, João 10:10 venho, né, desenvolvendo isso, porque eu venho de uma família que sempre teve muitas crenças limitantes sobre o dinheiro. Então, os meus pais, né, eles foram muito logrados, né, quando eles eram novos, quando eles começaram a vida deles. E essas crenças eles acabaram nos passando, não por vontade deles, né, mas de certa forma querendo nos ensinar que algumas coisas poderiam dar errado, que a gente tinha que se cuidar para que pessoas não nos lograssem, que dinheiro não era felicidade e tal. Então a gente cresceu assim com bastante crenças, né, limitantes. E quando em 2020, bem na pandemia, eu comecei a me desenvolver pessoal e profissionalmente, que eu saí da minha bolha, a primeira mentoria que eu fiz foi com a Cal Ferronato e com a Roberta Pusley, lá de Florianópolis. E foi muito forte a conexão que elas tinham com Deus. Eu já vinha, né, como eu falei para vocês, eu já vinha eu tinha retomado a minha conexão com Deus, mas através delas, o nome do curso era Poder em Comum, e através delas eu consegui me reconectar cada vez mais. E a Roberta falava muito esse versículo. E aí eu pensava assim, gente, mas como assim, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu pensava assim, mas como que eu vou ter abundante, né? Se o dinheiro é ruim, o dinheiro traz amargura, infelicidade, era o que eu escutava, né? E aquilo foi me trabalhando e hoje em dia eu busco por isso. Eu busco por viver essa abundância, não só no sentido financeiro, mas no sentido da saúde, tudo. Viver em abundância, né? Como eu te falei, eu sou uma apaixonada pela vida e eu quero que mais pessoas ao meu redor estejam felizes, que eu seja cada vez mais feliz, que eu consiga cada vez mais estar com pessoas, com mulheres, né? Assim como vocês, mulheres maravilhosas, que a gente sabe, a gente já estava falando antes ali, que todas têm os seus problemas, todas têm as suas frustrações, mas que se a gente tá aqui, se a gente tá junto, se estamos nós três aqui, né, na presença dele, quando a gente tá lá nos eventos, quando eu tô na escola, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente precisa estar em abundância, né, viver aquele momento. E a gente já tinha falado isso também, né, que é mais difícil hoje, a gente não tá conseguindo, né, ter essas conexões, mas esse para mim é um entendimento que eu venho desenvolvendo, ainda não é muito fácil, essas crenças ainda me perturbam às vezes, mas eu acho que é sobre isso, é sobre a gente ser abundante, a gente viver em abundância e saber que sim, Deus tá ali, ele já preparou. Tu falou isso também, né, que ele já preparou a bênção, mas às vezes a gente não tá sabendo ir até lá. A gente tá indo por outros caminhos. Seria mais fácil se a gente fosse naquele caminho ali, mas às vezes a gente não vai por medo, a gente não vai por insegurança, a gente vai porque tem limitações, mas tá ali. As portas estão abertas, basta a gente dar o passo e seguir. A gente saber interpretar, Exato. né? Os sinais. Os sinais. Estar atentos aos sinais. O que é os sinais para vocês? Eu lembro, bom, olha o pode voar, né? Os pássaros, né? Os pássaros para mim têm um significado muito importante para mim, porque os passarinhos sentavam próximos de mim, seguido, assim, eu estava envolvida com pássaros, né? E isso me chamou muita atenção. E depois um dia eu entrei no meu carro, tinha um passarinho no retrovisor, na lateral, né? No espelho retrovisor do lado do motorista, sentado ali. Eu pensei, agora eu vou ter que entrar, vou correr com o passarinho, né? Que pena. Esperei um pouquinho, mas ele estava ali feliz da vida, digo, vou ter que ir. Aí ele voou e sentou do outro lado do espelho do caroneiro. E aquilo ali se repetiu várias vezes. Outro dia também. Aí eu entrei na internet, no Google, vou ver que significado é esse. Entre os significados, tinha um que eu me identifiquei, que dizia que quando Deus quer falar contigo, e ele quer dizer assim, minha filha, tu é por aqui.
ou dizer assim, lembra aquilo que tu me pediu? É isso aí, tá? Bora que é por aí o caminho. Então, os pássaros têm um significado muito importante na minha vida. E tá aí, né? O estúdio chama-se Pode Voar. E o compromisso hoje em especial para mulheres, a gente está aqui para ajudar essas mulheres a alçarem voos, né? Alçarem voo nos seus sonhos, na sua liberdade, porque liberdade não é ser livre. Liberdade é o amor próprio, né? Liberdade é dizer o que eu quero, o que eu gosto, mas tudo na presença de Deus. Porque às vezes o que a gente gosta não é o que Deus quer pra gente, né? Tem tantas pessoas que a gente quer na nossa vida e que no outro dia elas não estão mais conosco por vários motivos, ou porque Deus levou, ou porque ela foi viver outro relacionamento, ou porque não quis, optou por não estar mais do teu lado. Então, às vezes a gente sofre, que é o luto que chamam, né? É o luto. Então, o luto não é só quando uma pessoa morre, Não. é quando ela é abandonada também. Abandonada, na verdade, ela não foi abandonada, mas ela se sente abandonada. Então, ela está sofrendo luto. Ela não entende por que terminou uma coisa que ela não queria. Que A ela não frustração, né? Uhum. E esse luto vai depender, vocês podem me A auxiliar aí. dificuldade de encerrar ciclos. Exatamente. Vai depender. Daí tem alguém nos ouvindo aqui que vai dizer assim: ai, quero ver o que elas vão dizer. Porque quando é que termina esse luto que o meu não acaba nunca, né? Só vai acabar o dia que tu olhar para dentro de ti e dizer: eu mereço mais. Porque eu tenho que me valorizar. Eu não posso esperar encontrar felicidade na vida de outra pessoa. A felicidade está dentro de mim. O que eu quero, o que eu gosto. E trabalhar em cima do que tu quer, né? Que aí vem o ciclo da vida. Ah, eu quero tirar a carteira de motorista? Então eu vou fazer autoescola. Ah, eu quero me formar professora? Então eu vou fazer um magistério ou uma licenciatura. Ah, a Patrícia resolveu fazer radiologia. Ela optou por isso, porque o amor próprio dentro dela disse que para ela dar um valor maior para a vida do paciente, ela teria que buscar. Se para ti não é dolorido, não é uma perda de tempo e te faz bem, tu estás dentro do teu propósito. E para a gente viver o propósito, a gente tem que passar pelo processo. Exato. E o luto também é um processo. E nem sempre o processo vai ser só flores. Exatamente. Às vezes o processo vai doer, às vezes o processo vai parar, às vezes a gente vai dar uma tropeçada, uma caída no processo. Mas o importante é como a gente encara isso e se ergue e continua. Né? Olha, quando os primeiros 15 dias que eu recebi o diagnóstico, que daí eu tive que dar baixa do meu registro de radiologia, que aí eu tive que dar as baixas, fazer aquela parte burocrática, e que daí começaram, porque agora me deram uma lista infinita do que eu não podia mais comer, me deram uma lista infinita do que eu não podia mais fazer, e aí eu disse, gente, eu não vou viver? E aí te dá aquele baque assim que tu cai, né? Eu não vou dizer que 15 dias eu sofri o processo do luto. Tipo, perdi minha vida saudável e agora eu tô doente, não posso mais fazer nada. O que eu vou fazer da vida? Eu não quero ser uma aposentada por invalidez, né? E aí eu comecei, não, peraí, e aí rezando e buscando e aquela coisa, por quê? Né? O que tu quer me mostrar com isso aí? O que tu quer me mostrar? E aí tem uma senhorinha em Jaquirana que eu adoro ir lá com ela me benzer, porque a minha avó era benzedeira e me benzia. E eu adoro, porque é uma senhorinha, assim, sabe? Ela vem. E eu adoro ir lá. E aí ela. Um dia ela perguntou a minha profissão e eu falei: sou psicopedagoga e sou técnica em radiologia. Aí ela ficou batendo em cima, assim, e ela ficou. Daqui uns dias vai definir, tu vai ter que optar por uma das duas. E passou, né? Mas, tipo, tá bom, né? Eu, teimosa como sou, uma boa lemoa, disse não, eu vou continuar
fazendo as duas, eu vou conciliar as duas, vai dar certo, eu vou conseguir conciliar as duas. E aí veio o lúpus. E aí eu lembrei do que ela veio dizer. Dito. E aí disso, não, opa, então é a psicopedagogia, essa eu posso continuar. E aí a minha reumato começou a me botar limitações, né? Tipo, tá, mas tu vai atender aonde? Tu vai fazer o quê? Então vamos fazer o seguinte, eu vou continuar atendendo, não vou me encostar. A senhora quer que o meu emocional, o lúpus não é, boa parte do processo não é emocional? É. Então vamos lá. A senhora não quer que o meu emocional caia, que a minha imunidade abaixe, não me aposenta, me deixa trabalhar. Aí eu brinquei com ela ainda, daí eu disse assim, a senhora tem que entender, a senhora e o lúpus vão ter que entender que eu sei das limitações do lúpus, mas o problema é do lúpus que veio para um corpo de uma lemoa. Ele que vai ter que rebolar aqui dentro, ele que vai ter que se adaptar comigo. Né? E claro, eu tenho limitações, sim, eu me cuido, só que eu procuro um equilíbrio, nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Né? É esse equilíbrio que tem que ter até para se viver em Deus, né? Porque a gente não pode também ser demais, extremista demais, né? Querer enfiar, né, a palavra de Deus goela abaixo das pessoas, impor, porque isso, nada que é imposto é bom, né? Então eu acho que é o equilíbrio que tem que ter na vida. Tudo tem que ter um equilíbrio, nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Verdade. Meninas, então, qual é a mensagem que nós vamos deixar para essas mulheres aí que estão nos ouvindo, para as pessoas, né? Porque tem homens que valorizam mulheres, tem homens que são companheiros, que são amantes, que são queridos, que são irmãos, que são cuidadosos, né? E são mães também, né, para os nossos filhos, né? Então, para essas pessoas que estão nos ouvindo aí, aqui no Estúdio Pode Voar, né? Vamos deixar uma mensagem final, porque esse é o nosso primeiro episódio, né? Especial para o Dia Internacional da Mulher. Então, mulheres que caminham com Deus, o que nós vamos deixar de mensagem para quem está nos ouvindo? Eu acho que é começar, né? Eu acho que prestar mais atenção nos detalhes, tentar enxergar todos os milagres que tu tem durante o dia, de tu acordar, de tu ter a tua família, de tu beber água, de tu poder ir numa academia, de tu ir pro teu trabalho. Então, às vezes, essa rotina, até a gente postou essa semana no Conexão Empreendedora, que era, eu até poderia reclamar da minha rotina, mas há um ano atrás eu pedi tudo isso. Né? Então, quantas coisas a gente orou que a gente está vivendo agora? Só que como a gente já quer outras coisas, a gente esquece às vezes de agradecer, de enxergar aquilo que já ganhamos, aquilo que já ganhamos. Então, começa. Mas eu não sei, eu não vou ler a Bíblia toda, é muita coisa. Não precisa ler a Bíblia. Conversa com Deus. Escuta um louvor, escuta uma música que te agrada, que te acalma, né? Eu gosto muito de trabalhar escutando louvor. Aquilo parece que traz, assim, uma paz, né? Parece não, né? Traz. Então, a cada momento, a gente encontra Deus, né? Em todos os lugares. Então, o que eu digo aqui para as mulheres, né? Nesse Dia Internacional da Mulher, conecte-se a Deus. Da tua maneira, do teu jeito de falar, não precisa tu procurar na Bíblia qual é o versículo, qual é a parte que tu vai falar, não. É genuíno. Conversa com ele, ele tá ali, ele tá só te esperando para te mostrar o melhor caminho, para te dar todas as direções que tu precisa e esteja atenta aos milagres do dia a dia. Para te acolher com um abraço, né? Exatamente, porque é o que ele tá esperando. E eu acredito que todos nós somos capazes. Todos nós somos fortes, para a gente nunca desistir, né? Que nunca desistam e que vai ter altos e baixos e a vida é de altos e baixos, que a gente saiba aprender tanto nos altos quanto nos baixos e sempre conversando com Deus, tendo essa conexão com Deus, né? Sem desacreditar dele nunca, que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E que a gente saiba estar aberto para ver, né, esses significados. E quando achar que não consegue, ore bastante, peça ajuda,
Se precisar, peça a ajuda das redes de apoio que tu tem, mas nunca desanime, nunca desista e nunca deixe de se amar. E também, Zete, entender que na vida a gente não perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Exato. Quando eu consegui entender essa frase, que pra mim, quando eu escutei a primeira vez por um mentor, eu fiquei assim, gente, como assim não perde? A gente perde tanta coisa. Mas na verdade, não. A gente aprendeu com aquilo, né? A gente passou por aquilo ali e com certeza a gente saiu mais forte. Então a gente não perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Eu gostaria de deixar também assim uma mensagem para as pessoas, né, que estão ouvindo, principalmente para as mulheres, que a gente é uma edição especial, né, para essas mulheres, que as pessoas aprendam a se colocar no lugar do outro. Então, sempre que tu for direcionar uma palavra que não é bem dita, uma situação que vai trazer algum movimento triste, né, nesses relacionamentos, seja de família, seja de trabalho, seja onde tu estiver, né, que tu repense antes de falar e se coloque no lugar do outro. E se eu estivesse lá recebendo a mesma informação, a exemplo, a Liliane, um exemplo, né, Liliane? Ai, mas eu tô sofrendo, tu não me escuta, eu tô sofrendo, mas eu também tô sofrendo. E eu nem por isso eu estou pedindo ou fazendo tu sofrer no meu lugar. E no momento que a gente sofre, e a gente às vezes olha para o lado, tem pessoas muito piores que nós, né? Com certeza. Principalmente quando a gente vai no médico, né? A gente tá doente, tá ruim, daí tu olha pro lado e diz, minha nossa, como eu tô bem, como a minha vida é feliz, como eu sou importante. Então que aprenda a se colocar no lugar do outro. Volto a deixar também como mensagem para te emanar palavras boas da tua boca, porque as palavras têm poder. Então, tem mães que falam palavrão para os seus filhos, para as pessoas que rodeiam, tem mulheres que gostam de dizer palavrões e tal. Então, a palavra tem poder. Então, começa a trabalhar as palavras dentro de si. E a palavra está aqui, ó, está na Bíblia, né? É um grande começo, né? É uma busca. Que então comecem a ter mais intimidade com Deus, começa a colocar a Deus à frente de todas as situações da tua vida, todas, seja no negócio, na saúde, amar teu filho, reconhecer teu filho, buscar teu filho de volta de algum momento em que ele se afastou. Então, na presença de Deus, não precisa estar em um templo, não precisa estar em um lugar ou com alguém que seja gabaritado para dizer algo, para dar um perdão. Não, é a tua intimidade com Deus. Começa a falar com Deus, começa a ter Ele presente na tua vida, começa a entender os sinais de Deus, porque Deus está presente em todos os momentos. É só a gente aprender a entender os sinais. Verdade. Exato. Então, meninas, obrigada pela presença de vocês, pelas contribuições. Foi ótimo, adorei. Agradeço o convite, obrigada. Sempre um prazer falar de Deus. Então, nós estamos encerrando esse podcast, esse bate-papo, na verdade, sobre mulheres que caminham com Deus. Mais uma vez eu peço para vocês compartilharem esse conteúdo com as pessoas que estão precisando ouvir e deem a curtidinha e até o próximo episódio. Vai ser um episódio mensal nesta linha de mulheres que caminham e que são conectadas com Deus. Até a próxima. Obrigada, meninas. Valeu. Adorei.